Bom dia a todos, irmãos. Quero saudar-vos com a graça do Senhor. De facto, para mim é um grande privilégio estar aqui. Eu tenho estado aqui ao longo dos anos. Tenho aqui muitas caras queridas e muitos conhecidos, e alguns também dos tempos dos acampamentos. Como é bom podermos estar juntos, a louvar o Senhor juntos, como seu povo, como alguém que já, como orámos, recebeu o presente da salvação, o presente que só Jesus dá. E hoje vamos meditar em adoração. Os nossos coros, as nossas leituras também já nos encaminharam até ao nosso tema de hoje. Eu pedia que abrissem a palavra comigo no Salmo 95. Vamos abrir no Salmo 95. E vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Até aqui a palavra do Senhor. Adoração, alegria e repouso. Pela graça de Deus, vamos abrir a palavra juntos e meditar no Salmo 95. O Salmo não está assinado, mas nós conhecemos o seu autor, não só pela tradição judaica, mas também pelo testemunho do Novo Testamento, onde estaremos mais à frente. O autor é David, o rei e salmista David. Mas como sabemos, o sumo autor é Deus. Esta é a sua palavra. Foi Deus quem inspirou este cântico, inspirou o salmista a convocar o povo a adorá-lo. E talvez nas vossas Bíblias tenham inclusivamente um título acima do capítulo, um título de editor, que dirá qualquer coisa como Convite a louvar o Senhor. Porque de facto este salmo chama a adoração ao Senhor. E o meu desejo é que nesta manhã possamos meditar juntos em como o Senhor é digno de ser adorado e em como deve ser louvado. Qual a adoração que Ele deseja e o descanso que Ele tem para aqueles que recebem a sua palavra. Então vamos olhar novamente juntos. Vamos começar com a primeira parte, com o convite à adoração, os 2 primeiros versículos. E vamos ler novamente o primeiro versículo. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. É sempre bom lembrarmos que os salmos são música, são poesias escritas para serem cantadas. E neste primeiro verso nós temos a chamada adoração. Este vinde, que na cultura judaica seria um sacerdote, um líder religioso, a chamar o povo, a convocar o povo à adoração, mas que depois ele partilha com todos, porque todos estão a cantar. Então esta convocação passa a ser comunitária. Todos cantam, então todos são chamados a adorar o Senhor. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação, ou com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. A palavra júbilo pode ser definida como alegria expansiva, uma alegria que nós não conseguimos conter, que sai de nós. Então o que o salmista está a dizer é que devemos cantar com muita alegria. A adoração ao Senhor deve ser feita com muita alegria. A adoração ao Senhor é uma celebração, uma festa. Mas porquê alegria? Porquê festa? O salmista responde: porque Deus é a rocha da nossa salvação. Deus é o rochedo, o Rei forte e poderoso, como também já cantamos. É aquele que dá salvação ao povo.
David está a lembrar o povo de Israel que o Senhor é o Salvador deles. Foi Deus quem os salvou do Egito, da escravatura. Foi Ele quem os libertou e depois, no caminho até à terra prometida, os salvou diante de tantos inimigos, tantas adversidades. E continuava a ser o Salvador deles e continuaria. Então a alegria tinha que fluir naturalmente quando eles louvavam o Senhor. Eles eram chamados a alegrar-se no louvor ao seu Salvador, o seu Deus Salvador. E o salmista continua, agora no versículo 2. Ele agora diz como eles deviam adorar. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. A versão Almeida Revista e Atualizada, que muitos de vós terão, diz: saiamos ao seu encontro. Saiamos ao seu encontro. Eu penso que é uma tradução muito feliz, porque demonstra que a adoração envolve movimento, requer que nós vamos ao encontro do Senhor. E nós sabemos que Deus é omnipresente, Deus está em todo lugar. Ir ao encontro do Senhor não é procurá-lo sem saber onde está, mas buscá-lo para o adorar, buscar o Senhor para o adorar. Contudo, eu penso que isto não fala só de uma predisposição do coração para adorar o Senhor, também, mas eu acredito que aqui o salmista está a fazer um chamado à adoração comunitária. Sair ao encontro de Deus, no contexto dos israelitas, significaria ir à sinagoga, ir ao templo, que era o símbolo da presença de Deus. Ou seja, estar na congregação do povo para todos juntos adorarem o seu Deus. Porque é bom louvar sozinho, em casa, ou por onde quer que nós andemos. Mas o salmista sabe que nada substitui o louvor congregacional. Nada substitui a união das vozes do povo de Deus. A adorá-lo juntos, a louvá-lo. A verdadeira festa de adoração acontece quando o povo de Deus se junta. E a segunda parte do versículo diz como é que o povo então adora o Senhor. Com louvores e com salmos. Ou com ações de graças e com salmos. Nós sabemos que o povo de Israel era um povo que cantava muito. Por todo o Antigo Testamento temos cânticos, mas só no livro dos Salmos, onde estamos, temos 150 poesias escritas para serem cantadas, com características e sobre momentos diferentes, para momentos diferentes. Desde os hinos de alegria no Senhor, até aos lamentos cantados nos momentos mais difíceis. Mas aqui o salmista está a apontar aos primeiros, os hinos de gratidão e louvor ao Senhor. Eles eram chamados como povo com as suas vozes, com os instrumentos musicais que o Senhor lhes tinha dado e com os talentos também, com a criatividade que tinham, eram chamados a adorar o Senhor pelo que Ele era, pelo que Ele tinha feito e pelo que Ele estava a fazer. E desde já ressaltam algumas aplicações para nós hoje como igreja. E a primeira delas é logo: apresenta-te na igreja para adorares o Senhor. Sai ao encontro do Senhor. Tu podes e deves louvar sozinho em casa. Tu podes até ouvir músicas cristãs na internet. Hoje em dia é muito fácil, onde quer que nós estejamos, com Spotify, com YouTube, com qualquer plataforma, nós podemos ouvir músicas de louvor ao Senhor e cantá-las e meditar nelas. Mas nada substitui o louvor congregacional. Nada substitui a união das nossas vozes ao domingo, à quinta-feira. O povo de Deus a louvá-lo juntos. Então tens de vir à igreja. Tens de vir louvar o Senhor junto dos teus irmãos. Porque a verdadeira festa de adoração acontece aqui. E a segunda aplicação para nós hoje é: louva o Senhor com a tua voz, com os teus talentos, com gratidão e com música. Fica o desafio de nós continuarmos a investir no nosso louvor e adoração. Nós hoje tivemos o privilégio de cantar estes hinos de louvor ao Senhor, porque de facto há pessoas que estão a investir não só em si próprias, aprendendo um instrumento, mas também em praticar, em ensaiar os coros, e isso é muito bom. Só dessa forma podemos louvar ao Senhor de uma forma tão cheia, tão rica. Então fica o desafio de continuarmos a investir. Para alguns, aqui, se calhar os mais novos, isto significa começar a aprender a tocar um instrumento ou continuar a aprender a tocar esse instrumento nesse processo que é difícil, que é longo. Mas para outros, quem sabe aqui, pode significar escrever músicas em português, hinos de louvor ao Senhor, bíblicos em português, que transponham a realidade de Portugal enquanto falam do Evangelho. Contudo, para todos nós, como povo de Deus, fica o desafio de usarmos as nossas vozes, o instrumento que o Senhor nos deu a todos, para o louvarmos
com alegria, cantando juntos bem alto, como Ele é digno e como Ele quer, com louvores e com salmos. E se vimos como o salmista apresentou como devemos adorar o Senhor, o salmista vai agora apresentar o porquê da adoração, a causa da adoração. E nós hoje já meditamos sobre isso, mas vamos ler novamente os versículos 3, 4 e 5 do nosso Salmo 95. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. O Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Deus é o Rei Supremo. E quando o salmista fala aqui acima de todos os deuses, ele não está a supor que existem outros deuses ou divindades. Antes, pelo contrário, isto é uma resposta à idolatria que existia à volta da terra onde Israel habitava. Os povos pagãos ao redor de Israel criam em vários deuses e tinham várias mitologias, e certos povos ao redor de Israel criam que um dos seus deuses, como Marduk ou Baal, tinha lutado contra o mar, uma luta mitológica, um pouco tipo mostrengo português, tinha lutado contra o mar e a partir dessa vitória contra o mar, esse Deus tinha formado todo o universo. E o que o salmista está a dizer é refutar isso justamente. Ele está a mostrar que Deus é o único Senhor e Deus verdadeiro porque Deus criou o mar e a terra e Ele detém-os. Ele sustém-os. Não foi uma vitória contra o mar, foi o Senhor que criou aquelas moléculas, foi o Senhor que criou tudo o que existe. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Um relato belíssimo da obra de criação. Deus é o único Criador e soberano sobre tudo o que existe. A terra foi desenhada por Ele. Toda a geografia, os continentes, as montanhas, os vales, tudo pertence-lhe. O mar, novamente, com a sua complexidade. Certamente, muitos de vós saberão que nós conhecemos pouquíssimo sobre o mar. Apesar de todos os avanços científicos e tecnológicos, nós conhecemos apenas 20% das espécies que existem no mar. Mas Deus criou, conhece e sustém cada uma dessas espécies. Então o salmista ressalta o louvor ao Senhor pelas suas obras como Deus Criador, como nós também já fizemos hoje. Então quando todos os povos à volta de Israel atribuíam o louvor, a criação do universo e de cada espécie a deuses diferentes, David remete todo o louvor ao único Deus Criador e soberano. E quando todos à nossa volta olham para o planeta, para os animais, para o universo, como produtos do acaso, como existentes em si mesmo, ou até como divindades, nós remetemos o louvor ao autor de tudo, o arquiteto e senhor dos mistérios mais profundos da ciência. O povo de Deus é chamado a contemplar a criação, a deleitar-se na variedade de animais, de plantas, a pasmar com a força das águas, com a imponência das montanhas e com a multidão das estrelas. E perante toda esta criação, somos chamados a cantar maravilhados. Grandioso és tu. Grande és tu, Senhor, que fizeste todas as coisas segundo a tua vontade e sabedoria e pelo poder da tua palavra, e todas estão nas tuas mãos, Rei Criador. Então fica esta aplicação para nós. Louvemos o Senhor pela criação. Louvemo-lo como Criador e Rei sobre tudo o que existe. E também para contemplarmos a criação, porque isso também é louvor. Contemplemos a criação. Mas o salmista não se fica pelo convite à adoração alegre ao Deus Criador e Rei sobre o universo. Existe uma necessidade de resposta. E para ele só pode ser de submissão. Olhemos para o nosso texto novamente. Submissão em adoração. Versículo 6. Ó vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O salmista adiciona ainda mais uma camada para a adoração não ficar apenas pela contemplação, para não ficar à distância. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Deus é o Criador de cada ser humano, é o Criador de cada um de nós aqui. E nós podíamos ir até aos 2 primeiros capítulos da Bíblia para ver a criação do homem, ou podíamos até ir a outro salmo de David, o 139,
onde ele mostra de uma forma belíssima como ainda antes da sua existência já o Senhor cuidava dele e já o Senhor conhecia os seus dias. Porque sim, ainda antes de tu existires, já o Senhor te conhecia todos os teus dias. Foi Ele quem te formou no ventre da tua mãe. Foi o Senhor que teceu todas as linhas do teu ser. Foi Ele quem te deu corpo, foi Ele quem te deu alma. A tua vida depende inteiramente do Senhor. E Deus criou-te para si. Deus criou-te para seu louvor. Mas como se não bastasse Deus ser o único, ser o Criador e Rei sobre tudo o que existe, ser o Criador de cada ser humano, de cada alma, o salmista revela ainda a derradeira razão para a adoração em submissão ao Senhor. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Versículo 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Eles geram o povo escolhido de Deus. São os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. São o povo da promessa, como também já cantámos na música das crianças. Eles foram salvos do Egito com poderosa mão e guiados à terra de Canaã pelo Senhor através de Moisés e depois de Josué. Mais nenhum povo podia dizer que era ovelha do Deus grande, que descansava nos pastos que o Senhor tinha prometido. Deus cuidou deles, Deus fê-los subsistir naquela terra, no meio de grande adversidade. E até florescer, eles floresceram, cresceram, porque eles já eram o rebanho de Deus. E eu acredito que este verso, e falarmos de rebanho, nos faça lembrar de outro salmo. Não só o Salmo 100, onde já estivemos hoje, mas outro salmo muito conhecido entre nós, o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entre nós, certamente, este é um dos salmos mais icónicos, mais guardados na nossa memória coletiva. Isso é importante porque se nós estamos a falar de salmos como músicas, então o Salmo 23 é daquelas músicas que para nós como povo é mais batida, mais consolo nos traz. E faz sentido, porque o Salmo 23 é um cântico de dependência e confiança total em Deus. Para quem é do Senhor, é uma música de segurança e paz, um hino de satisfação e esperança, mesmo diante das situações mais difíceis e dos lugares mais profundos. Nele sentimos a mão do Rei que domina o universo, o amor do Pai Celestial que nos abraça e o repouso que dá o pastor que cuida de nós e garante que nada nos faltará. Estes dois salmos foram escritos por um pastor verdadeiro. Como muitos de vós saberão, David, antes de ser rei, lá quando era mais moço, ele pastoreou as ovelhas do seu pai. Então David sabia o que era dar a vida pelas ovelhas. Temos até relatos que ele protegia as ovelhas das feras, dos ursos, dos leões. Contudo, ele agora, quando escreve este salmo, ele está a pastorear outro rebanho. Ele pastoreia agora o povo de Israel. E parte de pastorear é usar bem o cajado, é apontar na direção certa, às vezes em correção, às vezes mesmo machucando a ovelha para ela perceber o caminho. Porque cuidar é também exortar, cuidar é repreender. E é o que David está a fazer aqui em relação ao povo. Ele está a dizer-lhes qualquer coisa deste género. Olhem, nós somos ovelhas do Deus Todo-Poderoso. Que bom, não há nada como isso. Contudo, existem implicações de ser ovelha de Deus. E aqui chegamos ao coração da adoração. Versículo 7, vamos ler a segunda parte. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse, é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O salmo mudou de tom, de repente a música mudou. Nós até aqui tínhamos um cântico alegre de exortação, à adoração ao Senhor. Agora, num tom sério, as linhas da música são de advertência. E esta é a parte central do nosso texto. Nós aqui chegamos ao coração da adoração ao Senhor, que é o escutar da sua voz, o escutar da sua palavra. Porque ser ovelha implica obedecer ao pastor, implica ouvir a sua voz e em submissão, segui-lo.
E nós sabemos e facilmente constatamos que o povo de Israel tinha muita dificuldade em ser submisso à voz do pastor. Porque é fácil acreditar em Deus, é fácil até cantar em adoração ao seu nome, mas submetermos-nos à sua voz é mais difícil. Então, para exortar aquela geração e as que viessem ao perigo de rejeitar a voz de Deus, o rei David vai recorrer à própria história do povo. Ele aponta a um episódio que está descrito em Êxodo 17 e também em Números 20, conhecido como Meribá e Massá. Palavras hebraicas que querem dizer contenda e tentação. E vamos resumir um bocadinho o episódio, certamente muitos se lembrarão, mas para ficarmos na mesma página, vamos resumir um pouco. Deus tinha libertado o povo da escravatura no Egito e tinha guiado o povo pelo caminho até à terra que lhes tinha prometido, pelo deserto. Mas, como sabemos, poucos dias passaram e eles começaram logo a murmurar contra Deus. Por causa da falta de água para beber, por causa da falta de comida, eles murmuraram contra Moisés. E Deus dá-lhes água, Deus dá-lhes pão, dá-lhes o maná, o pão que desce do céu. Mas, um pouco mais à frente, eles voltam a murmurar mais uma vez. Aí em Refidim, por causa da falta de água para beber, o povo murmurou contra Moisés e a Escritura diz que só faltou mesmo pegarem em pedras para apedrejarem Moisés, para apedrejarem que ele tinha sido o líder do povo até ali, aquele que os tinha libertado da terra do Egito, pelo Senhor, claro, e que os tinha guiado. Só faltou matarem Moisés. Mas Moisés não vai dizer que eles estavam a contender com ele, que eles estavam a tentá-lo. Ele vai dizer que os israelitas estavam a contender com o Senhor, estavam a contender com o próprio Deus, a tentar Deus. Porque eles estavam a questionar se Deus estava ou não no meio deles. Nós fomos libertados da terra do Egito, certo? Mas estamos aqui no deserto, sem água para beber, nós vamos morrer. Se calhar Deus que prometeu estar connosco não está no nosso meio, se calhar Deus não está connosco. Apesar de terem visto todas as obras do Senhor, a poderosa salvação operada entre eles, os israelitas duvidaram da palavra do Senhor, duvidaram das promessas que Ele cumpre sempre. Os israelitas questionaram a sua presença, a liderança de Deus, o seu poder, as suas promessas. As ovelhas questionaram o pastor. Mas Deus dá-lhes água. Deus dá-lhes água. Para isso, como muitos se lembrarão, foi preciso Moisés ferir a rocha lá em Horebe. Daquela rocha saiu água para todo o povo. E eles beberam ali em Meribá e Massá. Este é um episódio importante, porque ele sintetiza a conduta dos filhos de Israel nos 40 anos do Egito. Perante o pastor que cuida deles e promete guiá-los a pastos verdejantes, eles mantêm o coração endurecido, eles mantêm-se resistentes à voz de Deus, mantêm-se desobedientes. Então, após repetida desobediência, o Senhor promete, está em Números 14, 13, não iremos lá para remir tempo, o Senhor promete que, à exceção de duas pessoas, Josué e Caleb, nenhum dos milhares dos filhos de Israel que saíram do Egito entraria na terra prometida. Aquela geração que saiu do Egito morreria toda no deserto, longe do descanso prometido. 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. O que o salmista está a fazer é dizer: lembram-se dos vossos antepassados, lembram-se daqueles que questionaram a presença de Deus, que foram rebeldes à sua voz. Eles morreram longe desta terra, longe do descanso prometido. Não façam como eles, não imitem o exemplo deles. Não endureçam o vosso coração perante a palavra, perante os profetas. Venham, prostrem-se diante do Senhor. Ajoelhem-se. Arrependam-se das vossas más obras, do vosso desejo de fazer a vossa própria vontade, de seguir o vosso próprio caminho, que só conduz ao deserto. Vocês têm hoje a oportunidade de adorar o Senhor com o coração aberto e desfrutar do repouso que Ele tem para vós. É isto que David está a fazer, mas o Salmo termina aqui. O Salmo termina aqui algo abruptamente e deixa-nos em suspense. Então, há outro descanso prometido. E o que é que isto tem a ver comigo hoje em Portugal?
Eu gostava que abrissem comigo em Hebreus, no capítulo 3, pois o salmista, o autor da epístola, vai ajudar-nos a aplicar o salmo às nossas vidas. O autor aos Hebreus está agora a exortar outra geração de israelitas, como o nome indica, são hebreus, mas aqui falamos de israelitas que já receberam o Evangelho, que já receberam Jesus. Então uma carta escrita à igreja, Hebreus. Claro que no meio dos destinatários estavam muitos, certamente a latejar, muitos a querer voltar atrás, muitos talvez a precisar de serem exortados à fé verdadeira. E o autor aos Hebreus vai escrever-lhes de forma tremenda sobre Cristo, a supremacia de Cristo. Jesus como superior a todos, como o perfeito profeta, o perfeito sacerdote, o perfeito rei. O Messias que havia sido prometido e que é o cumprimento de todas as promessas, incluindo a promessa do repouso. E o autor vai pegar nos últimos versos do Salmo 95, como exortação e consolo. Vamos então olhar o capítulo 3. Eu pedia que um irmão ou uma irmã lesse do versículo 7 ao 14 de Hebreus 3. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei com essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de facto guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Depois o autor vai continuar no capítulo 3, entrando pelo capítulo 4, a explicar que foi contra aqueles israelitas que foram desobedientes, incrédulos à voz de Deus no deserto, que o Senhor se irou e foi contra eles, foi a eles que ele negou o descanso. Mas o autor aos Hebreus vai também, de uma forma extremamente bem articulada, demonstrar que se David, neste nosso Salmo 95, 400 anos depois da entrada na Terra Prometida, se ele fala novamente no repouso, é porque a Terra Prometida não era o derradeiro repouso prometido. Então existe um verdadeiro descanso. Existe um descanso reservado àqueles que são fiéis à voz de Jesus. Eu pedia que um irmão lesse ainda em Hebreus, no capítulo 4, do versículo 6 ao 9. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência, determina outra vez certo dia, chamado hoje, depois de passar tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Pois Deus não teria falado depois disso a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Ainda resta um repouso para o povo de Deus. Estes textos têm muito sumo e podiam ser feitas imensas considerações e ligações ao nosso texto de hoje, mas vamos focar-nos no essencial. É em Cristo que o verdadeiro e derradeiro repouso se encontra. E rejeitar Cristo é rejeitar esse descanso. Significa não entrar nele. Então tu podes não ser israelita, pode parecer à partida que o Salmo 95 não é para ti, mas é. Nós podemos nem não ser aqueles homens que tentaram Deus no deserto, ou até aqueles que silenciaram a voz de Deus nos profetas, mas todos nós nascemos rebeldes. Também já orámos isso. Nós nascemos com corações de pedra,
pecadores que querem fazer a própria vontade, que querem seguir o próprio caminho. Nascemos afastados de Deus, com os ouvidos tapados para a sua voz e, portanto, longe do repouso que Ele prometeu aos seus. Sim, nós já à partida não somos em nada diferentes daqueles israelitas, daqueles homens que rejeitaram a voz de Deus. E o nosso destino pode ser tão árido como o deles. Porque a promessa de Deus aplica-se a todas as épocas. A promessa de descanso não era só para os israelitas que fossem fiéis à voz de Deus. Era para todos os que crescem na voz do Senhor, nas boas novas do Senhor ao longo das épocas até agora. É para hoje a promessa. Mas a promessa de falta de descanso ou de descanso vedado também é para hoje. Então a exortação é para hoje. Hoje é o dia de reflexão. Hoje é o dia é a oportunidade de salvação. É o dia de arrependimento. O dia de abrir o coração à palavra. Abrir o coração a Cristo. O Filho de Deus que veio a este mundo onde viveu uma vida de perfeita e total obediência ao Pai. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia para, com a sua obra, salvar homens e mulheres de todas as nações. Jesus, olhando novamente para o Salmo 95, é a resposta ao versículo 1. Jesus é a rocha da salvação. Mas Jesus não é a rocha da salvação só de israelitas. É a rocha da salvação de portugueses, de brasileiros, de ingleses, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Jesus é a rocha que foi ferida para dar a vida a muitos. O seu sangue vertido é como água que purifica os nossos pecados e que nos sacia. Não de uma vez, como lá no deserto, mas de uma só vez e para todo o sempre. Jesus é também a resposta ao versículo 3. Ele é o Rei. Ele tem um nome que é sobre todo o nome. A terra, o mar, todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. E com a vitória de Jesus na cruz, todas as coisas são feitas novas. E Ele é também o sumo pastor, que nos aponta ao versículo 7. Ele é aquele que dá a vida pelas ovelhas, o grande pastor das ovelhas. Como o próprio Jesus diz em João 10, não precisam de abrir. Versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E depois, um bocadinho mais à frente, no versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Dou-lhes a vida eterna, o descanso prometido. É só em Jesus que tu encontras o Salvador que te liberta dos teus pecados. O grande Rei que sustenta o universo e que te susterá com a sua mão. E o bom pastor que te encaminha aos pastos eternos. Fora de Jesus encontras um deserto. Nunca descansarás, nunca terás paz. Aquela geração colocou Deus em causa. Eles tentaram o Senhor. Eles questionaram se Deus estava no meio deles. Que será de nós se colocarmos Jesus em causa? Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Então, aplicando primeiro alguém que possa estar aqui, que ainda não se rendeu a Cristo. Se tu estás aqui sem Jesus, hoje é o dia de renderes o teu coração ao Senhor. Não te endureças perante a sua palavra, a voz de Deus, a mensagem do Evangelho. Jesus promete tirar o teu coração de pedra e dar-te um novo coração, um novo espírito, o seu espírito de vida, e com ele viverás eternamente. Ele é Deus connosco e pode ser Deus contigo. Arrepende dos teus pecados, sai ao encontro de Jesus. Prostrado encontrarás salvação e o repouso eterno a começar já hoje. Mas também pode dar-se o caso de já confessar ser filho de Deus, mas não te conseguires submeter completamente à palavra. Porque, como vimos, é fácil acreditar em Deus, até é fácil cantar em adoração ao seu nome, mas o desafio está em submetermos à palavra de Deus. E em Hebreus nós somos chamados a nos exortarmos todos os dias, nós somos chamados à reflexão. Que vozes estão a rivalizar com a do Senhor na tua vida? Serão os teus objetivos pessoais?
Serão as tuas ideias, o teu dinheiro, a tua profissão, os teus amigos, a tua família? Quem é que está a tomar o lugar de adoração no teu coração? Cuidado, que não sejas achado a seguir alguém fora, outrem, em detrimento da voz do pastor que te convida e que te conduz à vida eterna. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Para todas as suas ovelhas aqui hoje, para a igreja, temos sido nós obedientes à voz do pastor, ou temos endurecido o nosso coração em relação a este ou aquele pecado, a esta ou aquela situação, a esta ou aquela pessoa? Também, como igreja, como encaramos cada domingo? Nós vimos aqui à igreja ouvir só mais uma pregação, ou vimos para adorar o Senhor verdadeiramente, com o coração aberto para o que Ele nos quer dizer e para o que Ele quer mudar em nós? Porque nós podemos e nós devemos adorar o Senhor com as nossas vozes, com a nossa boca aberta. Mas importa mais quão aberto está o nosso coração para receber a palavra de Deus. Então louvemos o Senhor pela sua palavra e adoremo-lo com o coração aberto para receber a sua palavra. E terminando, descansemos na obra de Jesus, porque descanso também é adoração. Descansar em Jesus é descansar o Deus Salvador. A obra já está toda feita, o Senhor fez tudo. É a obra de Jesus que nos dá o descanso hoje e que nos garante o descanso eterno. Mas muitas vezes, como filhos de Deus, até como filhos de Deus, é fácil perdermos o foco e não estarmos a descansar plenamente e devidamente no Senhor, mas estarmos a descansar noutras coisas, como já vimos. Mas também é fácil descansarmos nas nossas próprias obras, nos nossos próprios méritos, na nossa religiosidade e na nossa obediência ao Senhor. Mas nós temos de trazer à memória constantemente que não são as nossas obras que nos dão a salvação, não são os nossos atos de justiça, apenas a obra e obediência perfeita do Filho de Deus. É apenas nele que podemos descansar. Sabendo, claro, que a vida não vai ser sempre fácil. Tenho aqui pessoas que já viveram muito mais do que eu e que já caminham com o Senhor há muito mais tempo. E sabem que a vida não significa pastos verdejantes sempre, mesmo caminhando com o Senhor. Nós vamos ter sempre provas e tribulação, luta contra o pecado, ansiedade e dor. Isso faz parte do contexto humano. Nós estaremos sempre inquietos enquanto não repousarmos plenamente no Senhor. E isso só acontecerá na eternidade. Mas é justamente o descanso eterno que muda a forma como vemos e como passamos pelas coisas. Só o descanso eterno pode mudar. É o descanso em Jesus que permite encarar os contratempos, as desilusões, as frustrações e derrotas na nossa vida como coisas pequenas perante a glória que nos está reservada, a glória por vir. Permite olhar para o sofrimento e para a dor como algo que vale a pena pela alegria que nos está reservada. Permite até ver a partida de alguém, ver a morte de alguém que nos é querido como um irmão. Permite ver isso como um até já. E permite olhar para a nossa própria morte, não com medo, não com terror, como olham tantos que não têm esperança, mas para nós é a partida para um repouso sem fim. Mas também nos faz olhar para as coisas boas da perspectiva certa. O mar fantástico para aqueles que já foram de férias, certamente. Ou uma mesa cheia de família e amigos, uma mesa cheia de comida, ou até simplesmente o sorriso de alguém que amamos. Tudo isso nós temos pela graça de Deus e tudo isso temos na obra de Jesus. Mas nenhuma dessas dádivas podem ser espetaculares e são tremendas e boas, mas nada se compara com o que está reservado para nós. Aquele descanso final completo de louvor e adoração incansáveis ao Senhor, ao pastor que nos guiou pela sua mão. Um descanso de festa, uma boda que não termina, um cântico que nunca acaba. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. É o que nós vamos cantar para sempre. Então, certos do porvir, nós descansamos já hoje
E desta forma adoramos a Deus verdadeiramente confiados na sua obra, crendo na sua palavra e esperando nas suas promessas. Que todos nós aqui sejamos verdadeiros adoradores do Senhor, que todos possamos desfrutar da alegria e do descanso que só Jesus dá. Amém.